Então é o seguinte, a questão da pobreza menstrual é um assunto muito sério, né? E a gente precisa conversar sobre isso. Muitas vezes esse assunto ele é considerado um tabu, né? Perante as famílias mesmo e perante as próprias estudantes que frequentam a escola. Eu penso até que é uma questão muito cultural, né? A gente lembra, eu não sei se você lembra, mas quando a gente falava antes sobre a menstruação nas sociedades antigas, das nossas mães, das nossas avós, era feito um evento, né? Agora ela se tornou mulher. Daí a gente sabe pra onde que vai, né? A gente vê todos esses contextos machistas, contextos patriarcalistas, sexistas até, que acabam criando esse tabu. A pobreza menstrual é um problema grave no Brasil. Muitas pessoas que menstruam passam por isso. A falta de acesso a absorventes íntimos e coletores menstruais, ao saneamento básico e à educação adequada para lidar com a menstruação. E a população mais afetada, claro, é a das pessoas que estão em vulnerabilidade social. Dados coletados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento em 2020 mostram que no país todo, quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada em casa. E estamos perto dos 100 milhões de pessoas que moram em lugares sem acesso a redes de esgoto. Quase metade da população tem que utilizar medidas alternativas para lidar com seus dejetos. Ou seja, a pobreza menstrual é uma bomba relógio de saúde pública. E aí fica o questionamento: por que esse tema não é tratado com a abertura e a seriedade que deveria? Além de toda a polêmica que envolve menstruação, outro fator que contribui muito para a falta de acesso a absorventes no Brasil é a brutal desigualdade de renda. Quando chega o fim do mês, as famílias mais pobres precisam fazer escolhas. E como a comida é sempre a prioridade, questões como a higiene menstrual acabam sendo deixadas de lado. Acompanhamos as histórias de algumas moradoras da Caximba, bairro periférico de Curitiba. Lá, a maioria das moradias está em situação irregular, por circunstâncias da história e pelo descaso do poder público. Na Caximba, água corrente é puro luxo e sistema de esgoto canalizado é coisa rara. Uma pesquisa do Projeto Teto revelou que 93% das moradias das comunidades da Caximba usam tubulações clandestinas para captar a água que abastece as casas. Além disso, mais da metade das moradias destina seu esgoto doméstico a céu aberto. Já tive, não comigo, mas com conhecidas minhas, de não ter um absorvente, pegar um paninho limpo, dobrar ali e fazer como um absorvente, ou um papel higiênico, a mesma coisa. Só que fica chato, sem você ter o próprio absorvente ali. É ruim? Olha, eu acho que isso não é uma vergonha, né? Porque acho que todos nós que somos mulher passamos por isso, né? Então, acho que não é uma vergonha, né? Eu acho que se você puder orientar aquela pessoa, né, como se cuidar ali, eu acho que é bom. Porque é tão ruim, eu passei muita vergonha nessa condição, né? Então é importante isso daí. E aqui, em lugar pobre, assim, tem muitas meninas ainda que também não tem orientação, né? As mães não explicam direito, aí as mães trabalham, também não tem tempo, né? Eu, na minha época, né? Naquela época nem existia, eu acho, isso aí, né? Entendeu? A gente usava, assim, tipo, forrinho, assim, tipo, minha mãe fazia bastante, assim, tipo, igual o absorvente, né? Um montinho, assim, passava com ferro, naquela época, ferro de brasa, né? Entendeu? Muito tempo atrás, né? Até, falar a verdade, até pouco tempo, até na minha época, antes de parar minha menstruação, né? Eu usava, porque eu não tinha a mesma condição mesmo de comprar também, né? Porque a vida da gente não tá fácil, né? E aqui é um lugar muito, como outra minha colega falou, muito lugar de pobreza, sabe? Muito. Seria ótimo se desse para mudar, né? Nossa. Em que eu também usei muito forrinho, a minha mãe, né? Fazia. A minha mãe trabalhava muito, não tinha muito tempo nessa parte. E era eu e mais 3 irmãs. Então a gente sofria nessa parte, porque nós as 4 era tímida. Né? Nessa época a gente sofria bastante, faltava aula, né? Não queria ir na escola nessa época. Mas imagine uma mulher na periferia com problemas menstruais, uma menstruação aumentada ou normal, mas enfim, não tendo água tratada. Então, na verdade, isso só agrava toda essa situação. Aqui nesse lugar tem muita gente que não tem condições, né? Às vezes tem só a Bolsa Família
Daí chega o dia, não tenho dinheiro, às vezes começa a descer para a menina ali, não tenho dinheiro para comprar, vai para a escola de qualquer maneira, né? E lá às vezes passando vergonha, né? Porque é uma coisa, né, que... Então é isso, né? Na medida em que a renda da família é muito baixa, a questão da menstruação ela não vai ser uma prioridade. A prioridade é a alimentação, são as contas como água, luz, gás. Então, não vai ser uma prioridade. A pobreza menstrual tem inúmeras implicações na vida de quem sofre com ela. E esses problemas começam bem cedo. Desde a escola, as jovens que menstruam precisam lidar com a vergonha, a falta de conhecimento e a estrutura precária do sistema de ensino. E isso, é claro, causa danos irreversíveis ao processo de aprendizagem. Normalmente o que acontece, assim, de maior impacto para as estudantes é um prejuízo pedagógico, né? Porque elas tendem a faltar, a ser ausentadas do ambiente escolar nos dias em que estão menstruadas, né? Nos dias do período menstrual ali, justamente pela falta de terem de condições apropriadas para manterem a higiene do seu corpo, né, nesse período. Elas acabam tendo muita vergonha para ir para a escola, isso afeta na educação delas. A maioria opta por faltar, e aí por ser um assunto muito tabu, elas não contam para ninguém, então elas acabam até muitas vezes reprovando por falta, porque não tem como justificar. E aí a gente tinha que se virar sozinha, e era complicado só para nós, né? A gente tinha vergonha, não conseguia falar para as pessoas, né? Não tinha orientação de ninguém e era difícil. Aí a gente faltava aula nesse período. Tinha uma das estudantes que ela era muito certa, assim, que nesse período ela realmente faltava. Então ela ficava, como ela já era bem maior do que os outros alunos da escola, ficava realmente isolada nesses dias, não participava das atividades de educação física, e vinha sempre com esse pedido para nós, assim, da escola, se a gente... E aí, depois de um tempo, a escola até acabou, né, entregava 1, 2, 3 absorventes para que ela pudesse, né, ter o mínimo ali de condições nesse período. Tava sempre com a blusa amarrada na cintura, já era, então, de uma idade um pouco mais avançada e tinha uma vergonha que não era comum, né? Então, se a menina que vai estudar não tem um banheiro adequado dentro da sua escola, quando ela está menstruada, o que ela vai fazer? Não vai para aula. Então, existe uma evasão escolar muito grande no período menstrual. Hoje em dia, a gente tem uma restrição até um tanto quanto grande, assim, para nós, enquanto escola, no sentido de que a gente é dificultado para nós tocar nesses assuntos, né? Com relação à sexualidade, com relação ao próprio desenvolvimento do corpo como algo natural, em função de uma conjuntura política toda aqui, um cenário político que favoreceu, infelizmente, essa condição. Então, a gente passa uma orientação, né? Essas meninas são orientadas de uma forma muito mínima, começando ali pelos conteúdos do componente curricular de ciências, né? Que trazendo, assim, essa aproximação com o que é do currículo, né? E depois, de uma forma individual, aquelas que se sentem à vontade de virem tirar suas dúvidas e perguntar e buscar na escola, no setor pedagógico e nas professoras alguma forma de acolhimento. Muitas meninas hoje em dia, né, que às vezes também chegam nos 15 anos e às vezes até nos 10, 11 anos, né, já começa a ficar mocinha, né. E às vezes elas vão para a escola, lá na escola elas não sabem se virar nem lá no banheiro para se trocar, né. E daí lá chega a passar na roupa, tira a blusa, amarra na cintura, eu já vi esses casos assim já. A pobreza menstrual é uma questão multifatorial, e essa falta de acesso para as pessoas em vulnerabilidade passa por uma situação que envolve muito dos problemas do Brasil, do Paraná e da nossa Curitiba. A falta de políticas públicas e atuação em todos os setores da sociedade. O problema não está só na educação, mas também na saúde e na assistência social. Na época que eu estava nas unidades de saúde, a gente percebia infecções vaginais importantíssimas causadas por mau uso de absorventes ou de absorventes fakes, né? Seriam absorventes que a gente chama de adaptáveis, mas que na verdade eram erradamente adaptáveis. E o médico e a equipe de saúde não se preocupava com a pobreza menstrual. Tanto que não se conhecia esse termo. Mas na assistência social, a busca das pessoas é
pelo alimento. As pessoas que vêm em atendimento, elas não trazem esse tema, né? Não é uma temática que vem tratada. Então, eles já têm a dificuldade alimentar e eles nos buscam justamente por isso. Então, a prioridade deles é a alimentação. É questão de saúde pública, mas a assistência social ela tem um papel também de orientação. Então, tendo o programa dentro da saúde, nos nossos atendimentos, a gente orienta as famílias e as pessoas que vêm até nós a como acessar os serviços, tanto da saúde quanto da educação. Eu examinando uma paciente, numa sala mais ou menos igual a essa aqui, daí eu perguntei, ok, o paciente chegou e eu vou examinar a paciente. Onde ela vai se trocar? Doutor, o senhor vira. Estou falando Curitiba. Doutor, o senhor vira. Então eu tenho que me virar para a paciente se trocar. Doutor, daí eu perguntei, tá, e onde é que é o banheiro que ela vai se trocar? Não temos banheiro aqui na sala. Ela tem que usar o banheiro lá de fora, que é um banheiro normal. Mas como que vai fazer isso? Eu percebi que não tem lençol para colocar na maca. Não tem lençol. Como é que eu vou atender a mulher desse jeito? E quando falamos em pessoas em situação de vulnerabilidade, existe ainda um outro público que normalmente é esquecido, uma população ainda mais marginalizada e deixada de lado na criação de leis e políticas públicas, é a das pessoas encarceradas, que estão nos presídios ao redor de Curitiba e região. A primeira vez que eu fui na penitenciária para levar coletores foi em outubro de 2020, e como a gente estava no auge da pandemia, eu não consegui ter contato diretamente com as presas. Na verdade, a gente teve contato com a diretoria e o núcleo ali de saúde, né? Psicóloga, enfermeiros que trabalham ali. Todo mês eles dão pra gente papel higiênico, dão um sabonete, dão absorventes, pacote de absorvente pra gente. Porque que nem eu, no meu caso, eu tenho uma menstruação muito forte, porque eu teve meu filho de parta-ferro, então eu fiquei com uma menstruação muito forte mesmo. Às vezes, assim, 2 pacotes de absorvente de salão dá para um mês, né? O banheiro fica junto com a cela, sabe? A gente não tem um banheiro individual para cada presa. As presas que ficam na mesma cela usam o mesmo banheiro, né? A gente mantém a higiene dentro da cadeia, né? A gente usa o banheiro, a gente lava, a gente desinfecta, porque tem outras pessoas que vão usar também, né? Mas é um banheiro só. No Brasil, por algum motivo inexplicável, os absorventes são catalogados como produtos cosméticos e não como produtos de higiene ou saúde. Isso faz com que eles sejam sobretaxados e submetidos a mais impostos, o que faz os absorventes descartáveis pesarem ainda mais no bolso do povo. Um dos possíveis caminhos para levar mais dignidade e economia às encarceradas é o coletor menstrual, uma espécie de copinho que é dobrado e introduzido no canal vaginal para recolher o sangue. Pode ser usado por até 12 horas, diferente dos absorventes descartáveis, que devem ser usados por no máximo 4 horas. A gente esteve dentro dos corredores mesmo, né? A gente foi falando de cela em cela com cada presa e mostrando o coletor, explicando como funciona e por que ele é benéfico, né? A questão da sustentabilidade, que é boa para o meio ambiente, boa economicamente, porque ela pode usar por muitos anos, né? Sem ter que ficar comprando absorvente de novo. Eu gasto de 2 caixas a 3 por mês. São R$45. Em 10 meses de absorvente que eu compro para usar, eu vou gastar R$450. E num coletor que vai durar 10 anos, eu vou gastar o quê? R$100? Olha a economia que eu vou ter de absorvente, olha a economia que eu vou ter, sem contar que é bem mais higiênico, né? Eu até costumo falar que quando a gente vai lá, a gente vê no olho delas um pouco mais de liberdade. E mesmo elas estando presas, elas sentem um pouco mais de liberdade de poder de decisão dos próprios corpos delas. Eu acho que seria uma saída muito boa para as mulheres dentro do presídio. Pelo seguinte, né? Tá certo, a gente tem um lixinho no banheiro assim, né? Mas seria bem mais higiênico também para as mulheres dentro, né? Mulheres também que têm menstruações mais fortes, que nem eu no meu caso. Esse coletor ajudaria muito a gente lá dentro. Não ficaria absorvente dentro do lixinho, né? Porque daí a gente tira o lixo uma vez por dia só, né? Às vezes é de manhã, às vezes é de tarde. Então, assim, quando é de manhã, né? A gente só vai tirar o lixo no outro dia seguinte. Então, fica aquele absorvente ali dentro do banheiro, querendo ou não, né? Que não dá para jogar dentro do vaso que vai entupir o vaso. Então,
seria bem melhor o benefício de você usar um coletor que é só ferver numa água, dá para lavar e ferver numa água, do que deixar um absorvente parado ali na cela até o outro dia que vierem tirar o lixo. Por mais profundo que seja esse problema, existem sim jeitos de solucionar a questão da pobreza menstrual. Como? Abordando esta pauta como ela é, múltipla, com desdobramentos em diversas frentes. Quando a Luana trouxe essa pauta para a gente, eu fiquei muito impressionado, porque eu, como homem, obviamente que eu não tenho um lugar de fala adequado nesse tema, eu não consigo sentir isso na pele. E por conta disso, claro, eu trouxe para a minha equipe que conta com mulheres incríveis, que abraçaram essa causa, fizeram um trabalho de pesquisa muito grande, fizeram um trabalho de campo muito grande, para a gente tentar descobrir meios de colaborar com a solução desse problema, que até então é um problema invisível para muita gente. Então, o resultado desse trabalho, contando com outras mulheres tão incríveis quanto, resultou em políticas, pelo menos políticas públicas, propostas de políticas públicas que a gente pode oferecer para o nosso município aqui, para tentar diminuir ou acabar com esse problema tão grave que é a pobreza menstrual. Eu acho que publicamente eu fui falar sobre a menstruação a partir do momento em que o Dalton ele abraçou a causa, vocês abraçaram a causa, e daí eu me coloquei contra a parede, né? Falei, poxa, e agora? Porque até então os meus diálogos eram direto com os adolescentes, eram direto com as pessoas nas comunidades, mas não publicamente, não dessa forma de exposição tão grande, e era sobre elas. Para diminuir a pobreza menstrual, eu acredito que deveria ser, além de você dar o item, né, ceder o item, mas também ele precisa de uma sensibilização de forma de uso, né, do uso e depois o descarte desse material. Então, assim como a saúde faz o preparo para o uso da camisinha, para o anticoncepcional, essas reuniões de sensibilização, com o absorvente também deveria ser. Então, eu acho assim que nas escolas devia ter assim apoio de alguma orientação todo mês. Ter tipo uma aula dentro, né, de um período lá de momento para ensinar ali né, aquelas meninas, né, a saber usar o absorvente, a saber se cuidar, né? Eu acho que esse tipo de educação e conscientização é o que vai mudar mesmo mais efetivamente. Mas a distribuição de absorventes é necessária por causa da desigualdade econômica. Então, na minha ideia, eu acho que o sistema de saúde deve dar esse tipo de equipamento para todas as mulheres. É claro que só a distribuição dos absorventes em postos de saúde, ou escola, ou enfim, não seria o suficiente, né? É maior do que isso. Então, todos os processos que são iniciados dentro da escola, eles geram sementes, né? Acho que tinha que ter orientação nas escolas, né? O kit seria importante também, né? Até mesmo para elas aprenderem a usar, né, na adolescência, porque algumas estão começando agora, né? E eu acho que o kit ia ajudar bastante, né, a orientar. E aí não ficaria tão difícil, igual foi pra gente, né, no passado. Devia, como a Ju falou, devia ter nas escolas, sim, esse tipo de coisa de palestra, porque tem muita criança aqui, no lugar que a gente mora aqui, que às vezes a mãe e o pai não tem nem tempo de orientar. Na minha opinião, assim, eu acho que tinha que ter. Tipo um kit, né, assim, que fosse entregado nas escolas, até que tem muita criança que não tem condições. Aqui mesmo é um lugar que as crianças não têm condições de comprar esse tipo de coisa. É uma causa extremamente preocupante quando você fala disso, porque ela afeta diretamente a dignidade da mulher e o desenvolvimento. Então, quando você perde o direito à dignidade, isso te afeta em todas as outras áreas, principalmente a pobreza menstrual. Todas as medidas que podem ser tomadas para erradicar a pobreza menstrual acabam esbarrando na questão da educação e do acesso à informação. Mas é claro que muitas outras coisas também podem ser feitas. Thaisa, esse tema que a gente tem tratado agora, que é um tema muito importante, até por conta da população que envolve esse problema, é um problema, como é sabido e ressabido, é um problema de direito fundamental, né? É um direito que diz respeito à integridade física, à saúde, à vida, né, das pessoas. Sendo um direito fundamental, como é que a gente pode trabalhar
de que maneira nós poderíamos trabalhar a garantia, a efetividade desse direito, nessa perspectiva da pobreza menstrual? Na medida em que você coisifica um ser humano, você tira a qualidade de sujeito de direitos dele, né? Então, nessa perspectiva, a gente talvez possa trazer para a questão da pobreza menstrual as meninas que não têm acesso, né, a um coletor menstrual, a um absorvente, as pessoas com útero no geral, para a gente embarcar aí os homens trans, ela de alguma maneira tem retirado, né, elas têm retirado de si uma parcela da sua cidadania mesmo, né? Até porque é um tema que traz um certo tabu, né? Muitas meninas, principalmente, eu imagino, têm essa dificuldade de se expressar contra esse problema, né? De exteriorizar isso. Porque, querendo ou não, nós ainda temos uma sociedade machista, né? Que certos temas, imagino eu, causam um certo constrangimento, né? Mas me parece que agora é o momento, aliás, tardiamente já, de trazer essa discussão e fomentar esse debate, né? Quando você fala pobreza menstrual, as pessoas demoram um pouco para entender a que você está se referindo, né? Exatamente o que isso significa. Em que pese seja um problema muito antigo, né? Você ouve isso há muitos anos e agora só que a gente começa a tratar sobre isso. Você vê como é um tema tão importante, né? Eu acho que existem múltiplas vulnerabilidades, então nesse contexto a gente vê a pessoa com útero em situação de rua, a pessoa com útero encarcerada, a pessoa com útero nas escolas, e a gente poderia fazer um trabalho também com essas pessoas de educação e direitos, para que elas tenham acesso à informação, conheçam esses projetos de lei que estão tramitando, que eventualmente a gente espera que sejam sancionados. Nós temos aí hoje uma lei federal que foi aprovada no Congresso Nacional, sob vetos do presidente da República, vetos determinantes, né? Eu diria que constitui um núcleo dessa lei. E temos um projeto de lei da nossa autoria, inclusive aqui no município de Curitiba, que também vem encontrando uma certa resistência por conta sempre do mesmo argumento, que é falta de uma fonte de custeio. Então, eu acredito que nós conseguimos erradicar esse problema com muito diálogo, com muita educação, né? A gente sempre fala que a educação é a pedra basilar da sociedade. E acho que a educação causa esse efeito, sustenta todas essas problemáticas, e sustenta no sentido de consegue trazer soluções. E para além também da educação, eu acho que é a questão da gestão. Eu acho que se o Estado em si, o município em si e a União em si fizesse uma gestão melhor, né, de todos esses problemas, tivesse uma percepção melhor, olhasse mais para essas situações e sentasse e estudasse, sim, seria possível a erradicação. A primeira, talvez, tentativa da defensoria seja um diálogo com autoridades, com poderes e também com a parcela diretamente envolvida com esse assunto. E claro, gente, em último caso, a defensoria acaba levando para o judiciário. Quando a política pública falha, a defensoria leva. A ideia é que não falhe, né? A ideia é que tenha uma política pública eficiente para a população. Não havendo isso, a defensoria tem toda a legitimidade para levar, inclusive em âmbito coletivo, uma ação para o judiciário. Uma das coisas que me trouxe muita alegria ao longo desse trabalho todo foi saber que essa causa foi abraçada por outros vereadores e outras vereadoras, que souberam se sensibilizar e compreender a importância do tema. Compreender que esse não é um tema partidário, pelo contrário, esse é um tema que envolve diretamente a dignidade da pessoa humana, de todos os seres humanos. Então, me sinto muito feliz, muito honrado e conto com a participação de outras pessoas para a construção de projetos de políticas públicas realmente efetivas nesta pauta. Eu acho que é possível a gente reduzir muito a pobreza menstrual e reduzir, assim, a desigualdade de gênero. Então, eu acho que o que a gente espera do poder público é que ele incentive e conscientize as pessoas, todas da sociedade, de todas as camadas da sociedade, a encararem a menstruação como algo natural, que isso não impeça as mulheres de se desenvolver.